Do mesmo modo que a derivada resolve o problema de achar a reta tangente ao gráfico de uma função, a integral resolve o problema de achar a área determinada pelo gráfico de uma função. Essa, na verdade, é a ideia de integral definida. Para facilitar o nosso desenho, e também porque a gente está falando de área, vamos pegar uma função que é positiva no intervalo AB, ou seja, a função está para cima do eixo x, pelo menos nesse intervalo AB, que é onde a gente está interessado. O que a gente quer é achar a área determinada superiormente pelo gráfico da função, inferiormente pelo eixo x, só com x entre A e B, como está aí no desenho. E a ideia é aproximar essa área por retângulos. A gente sabe calcular a área de retângulo, essa área A a gente não sabe, então vamos aproximar a área A por coisas que a gente sabe achar a área, que são esses retângulos. Então o que a gente faz é partir esse intervalo AB em subintervalos, né, intervalinhos de mesmo tamanho, digamos n subintervalos, e aí a gente obtém esses pontos que eu chamei de xi, então x1, x2, etc. E a cada xi mais 1 vai me dar um retângulo RI. E esses retângulos RI eu sei achar a área, né? Base vezes altura. A altura dele eu estou tomando como f de xi, f do x mais para cá, e a largura é o comprimento do subintervalo. Todos têm o mesmo comprimento, que eu chamei de ΔX, que é o comprimento do intervalo maior dividido por n, ou seja, b menos a dividido por n. Essa área A é aproximada pela soma da área dos retângulos, né? Foi o que a gente chamou de SN aí, a soma dos meus RI, das minhas áreas dos meus retângulos. Isso é o que a gente chama de uma soma de Riemann. E o que a gente percebe é que essa minha aproximação, é claro, ela é tão melhor quanto mais retângulos eu tenho, né? Quanto menor é a base dos meus retângulos. Então, para encontrar a área A, de verdade, o que a gente faz é tomar o limite desses SN, ou seja, dessa soma de área dos retângulos, quando n tende a infinito. E essa é a noção de integral definida. Então, a gente vai dizer que uma função é integrável quando esse limite desse SN existe, quando n tende a infinito. E, no caso, a integral definida é exatamente esse limite, definida com esse símbolo que está aí. Agora, cuidado, isso não é o limite de uma função, como a gente está acostumado, né? Isso é o limite de uma sequência. A gente não falou ainda de limite de sequência, a gente vai falar um pouquinho disso no próximo vídeo. E o principal teorema aqui, na verdade, é o principal teorema do cálculo, né? À toa que ele é chamado de teorema fundamental do cálculo, é esse que liga o conceito de integral ao conceito de derivada. Conceito de integral definida, ou seja, cálculo de área, ao conceito de derivada, que tem a ver, na verdade, com reta tangente. É bastante surpreendente que tenha a ver uma coisa com a outra, né? Ou seja, se a gente está dizendo que as retas tangentes de uma função têm a ver com a área debaixo do gráfico de uma outra função, nem é a mesma, né? Você nota que de um lado aparece fzinho, mas do outro lado aparece fzão. E a relação entre elas é que a derivada de uma é a outra. Esse é um teorema surpreendente. A gente vai ver uma ideia da prova desse teorema, acho que não é no próximo vídeo, é no outro. Antes a gente precisa fazer um pouquinho de sequências, né? Porque se essa integral que aparece aí, a integral definida, é definida a partir de limite de sequências, a gente tem que saber um pouquinho do que a gente está falando antes de pensar em tentar mostrar o teorema fundamental do cálculo. Então é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai ver um pouco de sequências e limites de sequências, sempre pra gente sequências de números reais, para tentar chegar numa prova, ou pelo menos na ideia da prova, do teorema fundamental do cálculo.